gols do Santos, 5 saindo de bola parada dos seus pés. A gente fica feliz com as vitórias, com as bolas paradas, coisas que a gente treina. Então acho que time campeão é isso. Time campeão, bola parada decide jogo. Então a gente sabe disso. Todo mundo que estuda futebol, que trabalha no futebol, sabe que bola parada ganha jogo. Então o nosso time vem demonstrando isso, que a gente trabalha e aí no jogo a gente consegue fazer. Sobre a semifinal, sei que você não costuma escolher, mas já que teve esse papo com o Memphis, tem algum time que você queria pegar na semifinal? Cara, não. Obviamente que a gente não quer pegar os times mais fortes. Não, mas eu tenho certeza que eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. Então, o que vier vai ser... A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para qualquer time. Pra fechar, Ney, você fez uma dança ali. Conta pra gente, que música que era? Se eu me humilhar, é um pagode gospel que a gente estava escutando e a gente resolveu fazer a dança. Obrigado, parabéns. Valeu. 15 segundos. Carnaval, hein? Os estaduais desfilaram na avenida no final de semana e vamos mostrar quem se deu bem, quem se deu mal, tudo na sequência. Aberto, lá na ponta do Campeonato Espanhol, tá bem legal a disputa. Segue o Barcelona, que goleou no final de semana. O Manchester City continua na Copa. E ainda vamos falar da Inter de Milão, que segue na ponta do Campeonato Italiano. Tudo e muito mais já. Campeonato Espanhol, 26ª rodada, e o Barcelona se isolou no topo da tabela ao golear a Real Sociedad no Estádio Olímpico. Após a expulsão de Elustondo aos 17 minutos, aos 24, jogada de Yamal pela direita, Dani Olmo levantou e Gerard Martín bateu de prima 1-0. Na sequência, Alex Remiro até afastou o escanteio de Rafinha. Dani Olmo pegou a sobra, mas foi o desvio de Marc Casadó que matou o goleiro. O terceiro foi do uruguaio Ronald Araújo no rebote de Remiro de cabeça. Araújo participou também do lance derradeiro. Lewandowski, artilheiro da competição com 21 gols, definiu 4-0. O Barça lidera na Espanha e agora um ponto à frente do Atlético, que em Madrid bateu o Athletic Bilbao. Em posição legal, Julián Álvares resolveu a questão 1-0. Já o antigo vice-líder Real Madrid caiu para terceiro lugar com a derrota para o Betis de Antony. A equipe de Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, que entrou no segundo tempo, até saiu na frente com Brahim Dias, mas depois tomou a virada. O ex-Inter de Porto Alegre, Johnny, pelo alto, se responsabilizou pelo empate em Sevilha. E de pênalti, Isco confirmou a lei do ex e a entrada do Betis na zona da Liga Conferência 2-1. Na Itália, confronto direto pela liderança no Diego Armando Maradona, e Napoli e Inter ficaram no empate. Di Marco fez de falta e o dinamarquês Philip Billing na segunda tentativa igualou 1-1. A Inter segue em primeiro e o Napoli vem logo atrás com um ponto a menos. Pelo francês, o PSG em casa passou fácil pelo Lille 4-1 e sustentou os 13 pontos de folga na liderança da competição. Um dos gols de cabeça de Marquinhos, pré-convocado para os Jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina. E além disso, destaque para os 2-1 do Lyon sobre o Brest, duelo de meio de tabela. Não exatamente pelos lances, mas pela expulsão do técnico do Lyon, Paulo Fonseca, após reclamar de um pênalti marcado para o rival e que depois ainda acabou anulado pelo VAR. A agressividade com que ele se dirigiu a Benoît Miliot pode render ao português um gancho de até 7 meses. Também pelas oitavas em jogo único da Copa da Inglaterra, e o Manchester United foi eliminado pelo Fulham. No tempo normal, 1-1, marcaram o nigeriano Calvin Bassey e Bruno Fernandes já na etapa final. O resultado persistiu na prorrogação e nos pênaltis, como os visitantes converteram todos e o Man U desperdiçou 2, incluindo o último de Zirkzee, 4-3. Festa em pleno Old Trafford.
Nas quartas, o Fulham pega o Crystal Palace do atacante Mateta, que deixou o duelo frente ao Millwall da segunda divisão do país de maca, desacordado e com um balão de oxigênio após a violenta entrada do expulso goleiro Leon Roberts. Mateta foi levado a um hospital e quando usou as redes para tranquilizar a torcida, o Palace já tinha despachado o Millwall. O substituto dele, Nketiah, fez o último gol da partida, 3-1. O Manchester City, por sua vez, em casa, tomou um susto do vice-lanterna da Série B inglesa, o Plymouth. Só que depois da cabeçada certeira de Talovierov, Nico O'Reilly com 2 gols, ambos pelo alto também, um no primeiro tempo e o outro no segundo, tratou de virar o duelo e tranquilizar o grupo do técnico Pep Guardiola. No final das contas, os Citizens ainda encaixaram um contragolpe. Haaland desperdiçou a chance, só que se recuperou no rebote do goleiro e serviu. De Bruyne passou a régua 3-1. O próximo adversário do City saiu do confronto entre Bournemouth e Wolverhampton, em que os holofotes se voltaram para 2 brasileiros. Evanilson, recém-recuperado de lesão, deixou o dele para a equipe da casa e Matheus Cunha, com um chutaço de longe no ângulo, deixou tudo igual. O atacante dos Lobos vive boa fase, 5 bolas nas redes nas últimas 6 apresentações, mas na prorrogação foi expulso ao perder a cabeça com o húngaro Kempis. Sem ele, o Wolverhampton sucumbiu nos penais, 5-4. Pela Liga Saudita, como o vice-líder Al Hilal perdeu na abertura da rodada, o Al Ittihad ampliou para 6 pontos a diferença na primeira colocação ao empatar contra o Al Okhtud. O Ittihad fez 1-0 na qualidade de Al-Ahly e os visitantes igualaram após o toque da bola no pé de Petros, ex-Corinthians e São Paulo, que virou assistência. O camaronês Bazoglu, que definiu 1-1. E para fechar, vale ainda o registro do triunfo do Inter Miami na visita ao Houston Dynamo pela segunda rodada da MLS. O técnico mascherano